nossa discussão de hoje é muito pertinente. E eu vou falar para vocês, é um tema pertinente. Oi, Levi, tudo bem? É um tema pertinente para qualquer concurso, até para concurso de vestibular, sabia? Não necessariamente um concurso militar. É um tema que promete. Agora vamos ver qual a banca que vai bancar essa marra primeiro de fazer uma redação acerca das escolas cívico-militares, né? Oi, Lídia, tudo bem? Olha só, pessoal, eu gostaria da participação de vocês nessa live. Vocês sempre participam, não é isso que eu tô querendo dizer, né? Parece que vocês ficam mudos aí, né? Nada a ver. Mas eu gostaria que vocês interagissem um pouquinho mais comigo. Eu considero esse tema aqui de um nível de dificuldade assim, mediano. E, ó, mediano para fácil, tá? Não é um tema difícil. Ainda que você não tenha grande conhecimento acerca do que é uma escola cívico-militar, qual a logística, né? Como que funciona essa divisão essa divisão pedagógica mesmo, com o militarismo e a parte civil, ainda que você não saiba, só o fato de você saber que é uma escola cívico-militar, você já sabe que é uma casadinha, né? É uma dobradinha. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem algumas escolas assim nesse modelo e existe um projeto de lei para que até o ano, que eu não sei qual é, tudo bem não saber qual é, na hora da prova você pode não saber o ano também. E eu não vou citar esse dado aqui no meu texto, vamos dizer assim, mas existe um projeto de implantação de mais de 240 escolas, acho que 246, se não me engano, em todo o território nacional. Aqui no Rio de Janeiro esse projeto vai de vento em popa, tá? A gente tem alguns colégios cívico-militares em algumas cidades, não apenas na capital, tá? Em alguns municípios. Então, eu queria perguntar para vocês de que maneira vocês começariam uma redação que versasse sobre isso, escolas cívico-militares. Alguém pode me dar uma luz em relação a isso? E olha só, se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Vou aguardar essa interação de vocês. Como que a gente poderia começar essa redação falando sobre escolas cívico-militares? Será que alguém fez esse tema? Alguém se arriscou a fazer esse tema? Não dá para ir para uma prova de concurso sem fazer esse tema, gente. Esse tema é bem pertinente. Então falem para mim aí, como que vocês começariam o texto? Quem tiver dúvida e falar assim para mim, professora, eu não faço ideia, me ajuda, eu vou falar daqui a pouco. Eu só queria, na verdade, ter um parecer de vocês acerca dessa introdução. Porque a introdução é a parte mais difícil para o candidato vencer. Costuma ser, né? É aquele momento que você para, reflete e pensa assim, meu Deus, eu entendi esse assunto, mas eu não sei nem por onde começar. E a gente já tem discutido em algumas lives alguns recursos e algumas ferramentas que podem ser utilizadas na introdução do texto. Especificamente nesse tema aqui, a gente tem mais de um recurso. Deixa eu ver se tem gente falando comigo. Ninguém se arrisca a falar? Ninguém, esse tema é fácil, gente. É um tema bem fácil. Estou tomando café essa hora. Então, já que vocês estão tímidos ou estão na dúvida e não querem se arriscar, eu diria para vocês que eu começaria falando do contexto histórico da educação aqui em território nacional. Olha o Telzinho apavorando lá embaixo, gente. Então, eu falaria do contexto histórico educacional aqui no país. Eu fiz esse tema. Ah, tá chegando agora, porque tá chegando com atraso, gente. Fala para mim, Levi, como você começou? A Débora tá dizendo que não fez. Mas poderíamos falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nossa, ela é muito culta, gente. Eu tô chocada. Maravilha, você deve ser da área da educação, né? Saber de Lei de Diretrizes e Bases, adoro, eu sei. É um documento importantíssimo, falando do acesso e permanência do aluno na escola. Muito bem. O Levi fala assim, faço todos os temas sugeridos pelo estratagema. Que fofo, Levi. Deus te abençoe. Te dê aprovação nesse concurso aí, gente. Olha só, essa questão que a Débora levantou sobre a Lei de Diretrizes e Bases é muito pertinente. E aí eu tô pensando aqui em algo que anteriormente eu nem tinha pensado. Olha só, ela é de pedagogia, viu? Pedagogia na veia. O pessoal da área da educação é quem conhece a questão da Lei de Diretrizes e Bases. Tem que saber, né? A gente precisa saber. Mas eu pensei no artigo 5º, né, da Constituição Federal. Pensei agora.
a partir dessa ideia que a Débora deu, falando da lei de diretrizes e bases. Então, para quem é da área da educação, é muito pertinente começar dessa forma. Agora, se você não é, vamos pensar em outros mecanismos e outros recursos aqui. Eu poderia citar o 5º artigo da Constituição Federal. A gente fala de direitos e deveres, né? E a educação é um direito a ser assegurado pelo Estado. Tem um artigo, inclusive, eu acho que é o 225. Alguém confirma para mim, que é professora de língua portuguesa, né? Não é de direito, mas alguma coisa a gente decora por causa das inúmeras redações que eu elaboro. Eu acho que é o artigo 225, confira para mim, que fala sobre o direito e dever do Estado e da família de prover a educação. Podem conferir para mim, por favor? Depois dessa aí de leis de diretrizes, nem vou arriscar escrever por aqui. Olha só, mas ele é da área da pedagogia, né? E eu sou da área da licenciatura. Então, a gente combina nesse sentido, né? É uma coisa que eu entendi, mas não é de domínio público, é verdade. Não é de domínio público. Mas se eu falasse da Constituição, 225 é sobre o meio ambiente. Gente, alguém me ajuda? Alguém consulta esse material para mim? É um artigo da CF falando sobre o direito à educação. É sim, fala no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, sim. Então, veja, a gente poderia começar com o artigo da Constituição Federal, que assegura a educação, né? A gente poderia começar com a lei de diretrizes e bases, para quem é da área da pedagogia, de licenciatura, sabe muito bem disso. Pensa no seu público-alvo, quem vai corrigir tua prova é um professor, né? A gente poderia começar, se você não sabe nada, olha só, temos outros caminhos. Se você não sabe nada a respeito de lei de diretrizes e bases, não sou da área da educação. Se você não sabe nada, não tem esse coringa na mente aqui, ó, o artigo da Constituição Federal. E aí você pode começar por uma definição. O que é uma definição? Na verdade, você não vai definir o que é, mas qual o papel, qual a função do colégio cívico-militar. O Estado ou a família tem que garantir a educação. Ah, então, mas é no 225 também? Porque eu acho que o 225 é grande pra caramba e fala da questão ambiental também, Levi. Aí eu fiquei na dúvida, eu não sei se é no artigo 225, mas eu acho que é. Porque eu dei uma aula sobre ele essa semana. Não foi uma aula sobre ele, mas eu citei como repertório e sugeri para uma aluna, na verdade. Mas veja, eu poderia começar esse texto falando sobre o papel, né, da escola, de que maneira ela funciona. É uma dobradinha. Você não vai escrever isso no seu texto, tá? Em nome de Jesus. Mas falar dessa parceria entre instituições militares e instituições de ensino público, que vem promovendo melhorias na qualidade do ensino. Você poderia falar sobre o papel, e aí você não precisa ter grandes conhecimentos. Concorda comigo? Então a definição é um caminho super adequado. Artigo 205, professora. Menina, advogada. Arrasou. Você é lacradora. Muito bem. Gente, chegou um advogado. Salvar a nossa vida. Pessoal de pedagogia, de engenharia, de repente chegou um advogado. Muito obrigada, tá, querida? Artigo 205. Depois você vai ler isso. Porque o artigo 205 é um coringa nessa vida, tá? Para você levar como citação para tua prova. Se falar sobre o tema de educação, você já sabe o que você vai usar. Tem alguém falando comigo? Ah, é o Milton. A Constituição Federal garante a educação de qualidade a todos os cidadãos, no entanto... Ah, isso mesmo! As escolas públicas, em geral, têm oferecido um ensino de baixa qualidade. Olha só, Milton, esse é um ótimo argumento para a tua introdução, de repente um link, tá? Um link perfeito. Começa com o artigo da Constituição Federal, coloca esse link e depois vem em seguida a tese. Ó, fechado, já temos a introdução. Vencemos a luta da introdução. Isso, Levi, 205 é educação e 225 meio ambiente. O Levi é o homem dos artigos. Muito bem. E aí, pensando em outro caminho que não seja da definição, e esse foi o caminho que eu escolhi para mim, e eu amo começar com contexto histórico. Se você não tem grandes conhecimentos acerca da história do Brasil, e esse contexto é mais difícil para você, eu já mostrei para você que você tem outros caminhos a seguir, né? Agora, eu faria uma espécie de linha do tempo nessa introdução, falando do primeiro contato dessa metodologia educacional, da pedagogia, vamos dizer assim, em território brasileiro, que foi na época do Brasil colônia. Por quê, gente? A primeira escola, diríamos assim, era uma escola que a educação era promovida por padres, mas não era com essa intenção de formar cidadãos
e contribuir para a democracia do país. Não era bem essa a intenção, né? Os padres catequizavam os índios. Então não era, na verdade, uma educação bilateral, sabe? Não era uma troca. Hoje é uma troca. A gente aprende com o aluno em sala de aula. Eu aprendo com vocês. Aí, isso aqui é aprendizado puro para mim, sabe? Era uma educação unilateral. O padre injetava conhecimento. O padre injetava conhecimento no pobre do índio. E eles eram considerados pelos portugueses, inclusive, cartas em branco, né? Vamos dizer assim. É como se eles fossem aculturados, não são livres de cultura. E a gente sabe disso por causa dos documentos históricos da época do quinhentismo. Olha aí, gente, literatura do Brasil, quinhentismo. Então, essa era a vertente que eu escolheria. Falando que no meu link, por exemplo, eu abordaria uma espécie de progresso. Bom, houve um progresso, né, muito grande, considerável, já que o papel da escola foi se modificando ou modificou-se ao longo do tempo, tá? Hoje a escola se preocupa em formar cidadãos, formar um cidadão pronto para exercer seu direito de democracia, né? Direito e dever de democracia. E aí, gente, esbarramos na tese, chegamos na tese. Essa tese aqui não tem outro caminho a não ser apontar uma relevância, tá? Por que as escolas cívico-militares são relevantes para a sociedade? Por quê? Em que sentido elas são relevantes? Porque elas desempenham um papel importantíssimo. E a gente vai ver isso aqui ao longo dos pontos que eu abordei como resposta para essa tese. Então a tese seria assim, ó, as escolas cívico-militares desempenham função significativa ou papel significativo na sociedade brasileira, em virtude de ou uma vez que. Isso aí quem vai definir o conectivo é você, da maneira como você colocaria as causas, né, as justificativas dessa tese. E aí eu tenho algumas justificativas para vocês. Então veja, a escola cívico-militar, ela é relevante porque ela proporciona ensino público. Veja bem, essa palavra é a palavra-chave. Ela não proporciona ensino, não é qualquer coisa, né? Não é só por ser cívico-militar, é ensino público de qualidade acima da média. E você nem precisa ter lido algum artigo acerca disso para saber que as escolas cívico-militares proporcionam qualidade acima da média. Ora, são escolas que têm um padrão diferente. As turmas, por mais que sejam cheias, e elas não são superlotadas. Gente, turma cheia não é superlotada, não é uma turma com 40 alunos. Por mais que sejam turmas cheias, essa dobradinha militar e civil, principalmente a parte militar, garante o ensino de qualidade. Porque aí entra a outra justificativa da minha tese, que é a questão da disciplina. Perdão. Então, ó, proporciona ensino público de qualidade, acima da média, tá? Ah, vale lembrar o seguinte, eu posso falar para vocês acerca das escolas aqui do Rio, tá? As escolas militares. Vou falar o Colégio Pedro II, que é uma escola militar, né? As crianças vão uniformizadas, assim, uniforme todo vincado, impecáveis, sapatinho engraxadinho, né? E é uma escola militar, não tem esse modelo de escola cívico-militar, não. Esse pessoal de colégios militares, com segmentos militares, eles fazem frente em vestibulares aos colégios mais caros aqui do Rio de Janeiro. Assim, e passa direto no vestibular, passa em prova militar. Eu sei disso porque meu marido é da área militar, então muitos colegas que passaram junto com ele vêm de escolas públicas que tem essa vertente militar aí, tá? Então é um ensino de qualidade mesmo. Tem alguém falando comigo? A Débora. Período do Brasil República, se não me engano, teve a criação do Colégio Modelo. Isso mesmo, agora eu só não sei, Colégio Dom Pedro II, isso aí. É desse mesmo que eu tô falando. É um colégio, nossa, antigo pra caramba. Eu só não sei se foi no período da República. Mas sim, é desse colégio que eu tô falando, eu estou me referindo a ele, inclusive. Então, esse pessoal que vem de colégios com vertente militar, gente... o colégio mais caro do Rio de Janeiro faz frente, aliás, o colégio militar faz frente a esse tipo de colégio. E eu tô falando de mensalidade em torno de R$7.000, tá? Por baixo, tá? Por baixo.
de R$7.000. Então, a educação é garantida de maneira qualitativa, tá? Então, outro ponto importante aqui a respeito das escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares são relevantes porque resgatam, olha a questão da disciplina aí, uma está atrelada à outra, né? Educação de qualidade, olha só, e o próximo? Porque há um resgate na qualidade, na disciplina no âmbito educacional. Talvez... pensando aqui, minha opinião enquanto professora, minha experiência de sala de aula, tá? Talvez as escolas cívico-militares tenham um rendimento acima da média, justamente porque a disciplina é priorizada e não passa gato por lebre, tá? Se o teu sapato não tiver de acordo, você foi com o sapato, meu cachorro comeu meu sapato, então amanhã você volta com um sapato novo, não importa, não interessa, né? Eu acho até que existe... do governo um próprio auxílio para que você mantenha o teu uniforme em dia. Então veja, são exigências que são possíveis de serem cumpridas, entende? Não é se vira, tira do seu bolso, não é bem assim, entende? Mas são escolas que prezam pela disciplina. Então falar do resgate da disciplina em sala de aula é muito importante. Você não precisa nem ligar a TV para saber que a sala de aula, na maioria das vezes, é um verdadeiro caos. Principalmente se você tem um professor que muitas vezes não tem domínio de turma. E veja, eu não gosto de falar que a culpa é do professor, porque a obrigação do aluno que está lá para aprender e para essa troca, na verdade, é manter-se em silêncio, né? Comportadinho, respeitando. O professor fala, abaixa o tom de voz e tal. Então, eu, graças a Deus, não tive problema em relação a isso, mas eu já tive problemas, eu já soube de amigos mesmo, que foram ofendidos em sala de aula com palavrões, assim, palavras que nem vale a pena citar e tal. Então, numa escola cívico-militar, gente, um comportamento desse não passa batido de jeito nenhum. Entende? Talvez, então, uma relevância, uma justificativa esteja atrelada à outra. O rendimento é maior, já que existe uma cobrança maior em relação à disciplina, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. Vamos lá. Olha o Levi falando com a gente aí. Segundo o ex-presidente da África do Sul, eu vou falar do Mandela. Eu amo esse homem, gente. A educação é a melhor arma para se mudar o mundo. Eu vou trazer essa citação. Perfeito, Levi. Olha só quando a gente discute o tema e quando a gente encontra o cerne da questão, olha só como as ideias de repertório sociocultural vão surgindo. É isso mesmo. Às vezes sobra, né? Nesse sentido, cresce a importância de uma escola qualitativa no cenário. Você vai trocar cenário por conjuntura, panorama, tá? Atual, em que percebe-se uma juventude sem respeito e sem limite. Quando você diz, olha, isso é dica para todo mundo, tá? Quando a gente usa palavras assim, olha, sem respeito e sem limite, ninguém, nada, todos, a gente precisa, de alguma maneira, amenizar isso, porque a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco, embora a gente saiba que a maioria não tem respeito, não tem limite mesmo. Mas a gente poderia utilizar palavras ou expressões como, em boa parte, ao que parece, é uma juventude sem respeito e sem limites, em sua maioria, uma juventude representada por uma parcela sem limite, uma parcela social sem limites e sem respeito. Entendeu? É uma maneira de você não generalizar e a tua banca pega firme em relação a isso, tá? Então não generalize não. Dessa forma, as escolas cívico-militares contribuem para uma formação com elevada disciplina, bem como excelente qualidade de ensino. Fechou. Temos tese e temos justificativa. Isso aí. Introdução redondinha, Levi. Muito bem. Essa frase do Nelson Mandela está na minha... Gente, entrou um negócio aqui na minha frente, aguenta. Está na minha lista de repertórios que estou estudando. Isso mesmo, um aluno esperto tem uma lista de repertório. Para a área da educação, Mandela, só alegria. Caso caia tema sobre educação, isso mesmo, gente, vocês têm que anotar. Professora, deixa a live salva, porque eu não tô conseguindo acompanhar. Tá bom, Chuchu, vai pro canal do YouTube, tá bom? Curso Estratagema. Eu não deixo as lives aqui, eu passo pra lá. Todas as lives de discussão de temas estão lá, bem pertinente. Minha internet tá péssima, tá bom, meu amor, eu entendo isso. Agora minha internet não tá mais péssima, que eu resolvi. Finalmente.
a questão da internet. Pode deixar. Então, olha só. Já falamos sobre esse tipo de escola, né? Esse novo modelo pedagógico de escola. Falamos que é relevante para proporcionar ensino de qualidade acima da média. Falamos que ela é relevante para o resgate da disciplina. E esse argumento aqui eu achei brilhante e original. O nome desse cidadão aqui é George. Ele é meu aluno. Ele vai fazer prova para o quadro técnico da Marinha. E olha só, ele trouxe uma reflexão acerca da relevância da escola, dizendo que ela fomenta o sentimento de patriotismo, sem sombra de dúvidas. Eu não conheço um militar na face da terra que não seja patriota, gente. Nem que entre por osmose esse negócio. Mas são patriotas sim, são pessoas que tendem... Olha, o Matheus chegou, deu tempo, Matheus. Vai ficar salva lá no canal do YouTube. O período que você perdeu, tá? Mas a gente pode falar e pode atrelar com segurança patriotismo e militarismo. E veja, a gente assiste filmes americanos, né? Assiste a filmes americanos e a gente percebe que, gente, eles sempre dão um jeito de encaixar na cena, em alguma cena do filme, uma bandeira dos Estados Unidos. Isso é um povo extremamente patriota, né? A gente não precisa ser patriota porque a galera dos Estados Unidos, americanos, são patriotas, não por isso. Mas a gente também poderia ser patriota em outros momentos, e não apenas quando tem jogo de Copa do Mundo, né? Por aí vai. O pessoal tá tão desiludido que nem o jogo de Copa do Mundo, né? Enfim, deixa isso pra lá. Mas, veja, fomentar o sentimento de patriotismo, a escola cívico-militar contribui nesse sentido. E sim, isso é relevante para a sociedade, porque o patriotismo, ele conduz o cidadão a ser mais participativo na sociedade, a valorizar um processo eleitoral, a cuidar do meio ambiente, sabe? Tudo isso é consequência de patriotismo. Cuidar daquilo que é nosso, né? Nós somos os gestores. Então, achei esse argumento brilhante, falar sobre o fomento ao patriotismo. A próxima relevância das escolas cívicos militares para a sociedade brasileira está no âmbito da violência, porque essas escolas, e olha aí, mais uma questão atrelada à disciplina, essas escolas reduzem significativamente os índices de violência. E veja, violência não necessariamente violência física, porque quando chega às vias de fato vai para a televisão, né? Mas violência pode ser agressão, né? Verbal. Eu tô pensando aqui, existe um termo adequado para isso, me fugiu aqui a cabeça, mas violência não só física, tá? Então reduz significativamente, porque mais uma vez a disciplina faz uma diferença absurda. Não é uma escola que passa a mão na cabeça do aluno e fala assim, tadinho, tá dizendo que não fez o dever de casa porque foi para um churrasco na casa da tia. Ah, vou mandar um bilhete na agenda dizendo pra mãe que eu não tirei ponto. Mas pensa numa escola cívico-militar. Desce a marreta. Uma vez, olha só, nada a ver com escola cívico-militar, tá? Mas eu creio que a disciplina seja importante para o aluno valorizar. Entende? E eu vou contar uma história pra vocês, mas eu acho que foi muito exagerado. Eu fiquei simplesmente chocada. Uma colega de universidade, eu fiz a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das, né, gente, que eu me mudei trocentas vezes, mas foi a universidade para onde eu prestei vestibular, que eu entrei, e eu estudei 3 anos na Federal do Rio. E aí aquela sala lotada, porque era matéria em comum de todo mundo que fazia letras, né, cada um fazia um idioma diferente. A sala lotada, e teve uma menina que foi lá na frente falar pro professor assim, professor, eu não consegui fazer seu trabalho a tempo, porque eu saí do trabalho 10 horas da noite, eu vim de manhã pra faculdade, saí do trabalho 10 horas da noite, parece que ela trabalhava em shopping, alguma coisa assim, e tô vindo direto pra aula, dormi, acordei, ele virou pra ela e falou assim, gente, me deu vontade de chorar, eu fiquei com muita pena da menina. E o que você fez de meia-noite às 6 da manhã? Porque a nossa aula começava às 7. E o que você fez de meia-noite às 6? Eu fiquei assim, caraca, que homem ruim. Mas veja, não foi só de um dia pro outro, né? O prazo não foi assim, ó, você faz hoje e me entrega amanhã. Não é isso. O professor geralmente dá um prazo grande, foi o que aconteceu. Havia um prazo grande, então não justificava o fato dela ter trabalhado e estudado o dia inteiro. Embora eu tenha sido muito solidária e tenha ficado com muita peninha pela resposta que ela recebeu, o dever de casa da escola é a mesma coisa, sabe? Você recebe 2 dias antes e o aluno tem tempo de fazer. Então veja,
É uma escola que não passa a mão na cabeça do aluno. Vai na agenda, uma chamada, inclusive, eu já soube de muitos casos que houve uma chamada para a família, porque a família tem que dar um suporte, ainda mais quando são menores, né? Quando são menores, a família precisa dar esse suporte para o aluno, porque quem deve estar engajado nesse processo de ensino-aprendizado? Quem deve estar, segundo o artigo 205, né, que vocês me ajudaram até a retomar o número desse artigo, segundo o artigo 205, quem está engajado nesse processo é dever de quem? Da família e do Estado, é dever da família também, né? Se a gente fala de escola pública, principalmente, como dever do Estado, mas a família está vinculada diretamente e atrelada ao processo educacional, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. Por nada, Matheus, chegou a 10 minutos, show. Parece que na hora de escrever as ideias desaparecem. Que luta, Natália. Eu sei. Eu sei o que é. A tua reclamação é a reclamação de todo mundo. E aqui parece tão fácil, né? Aqui parece tão fácil, verdade. A família é de extrema importância na formação. Meu Deus, sem sombra de dúvida. Se é uma família que valoriza a educação, cadê a minha mãe? Daqui a pouco minha mãe aparece por aí, que ela é meio tiete, né? Eu não sei hoje. Hoje é um dia típico, hoje é aniversário do meu marido, hoje é um dia típico, então eu não sei se ela vai aparecer por aqui, muito embora ela não esteja aqui em Macaé comigo, né? Mas a minha mãe, gente, a minha mãe, eu não vou conseguir explicar. Sabe o Todo Mundo Odeia o Cris? Minha mãe é a Rochelle na vida, sabe? Eu te coloquei nesse mundo, eu posso te tirar, os negócios desse assim. Ela vai dizer que eu tô exagerando. Óbvio que não. A minha mãe com o negócio de escola, olha, gente, misericórdia. Eu não gosto de lembrar tempos sombrios pra minha vida, de tanta cobrança. Mas veja, valeu a pena, né? Então, sim, a família precisa participar desse processo de formação. E eu estava falando da questão da família no processo de formação por causa da violência, né, dos índices de violência, porque eu falei sobre violência verbal também. Veja, ainda que a tua família não coloque limites, veja, a escola cívico-militar, ela vai colocar limite, ela não vai passar a mão na cabeça, não. Ou você vai ser convidado a se retirar. Olha que maravilha, olha só, você está sendo convidado a se retirar. Porque agora você não pode mais dizer que o aluno vai ser expulso, né? Não, ele foi convidado a se retirar. É quase porta fora, mas, assim, outra nomenclatura. Então, prosseguindo por último, eu gostaria de citar a Bianquinha. Cadê você? Eu acho que Bianquinha não tá aqui, não. Essa questão da redução da violência em âmbito escolar foi uma ideia da Bianquinha. Ela colocou como justificativa da tese dela, que eu corrigi a redação dela essa semana. Tivemos aula na terça-feira. Por fim, para falar acerca da relevância das escolas cívico-militares, por que a escola é relevante? Para tornar conhecida e valorizada a cultura militar na sociedade. Esse é um argumento do George, novamente. Tornar conhecida e valorizada, a cultura militar na sociedade. E veja, tornar conhecida e valorizada a cultura militar na sociedade é muito mais importante do que você imagina. Quais são as últimas interferências, vamos dizer assim, significativas mesmo, do militarismo na sociedade? A gente pode falar do período antidemocrático, se você preferir usar essa figura de linguagem, né, para tornar o negócio mais brando. A gente pode falar da ditadura. Então, existe a necessidade de um resgate. Olha só, as Forças Armadas têm uma função social junto ao povo, quer participar da democracia, não somos antidemocráticos, vamos esquecer esse passado sombrio na medida do possível, né? Porque esquecer, na verdade, não dá e não é o caso mesmo. Mas entende? Por que tornar conhecida e valorizada a cultura militar no âmbito social? Para acabar com esse mito de que o militar está atrelado sempre ao período de ditadura, né, não democrático. Então, sim, é importante, tá? Agora, veja, eu vou partir para o repertório sociocultural. Depois que eu estabeleço as minhas justificativas, essa é a parte que eu mais gosto na vida. E aí eu vou falar sobre esse repertório sociocultural trazido pelo Levi, que eu já tinha anotado aqui, gente. Se você vai falar de temas e nichos e segmentos
que discorram acerca da educação, a gente não tem como não falar de Nelson Mandela. Quer dizer, tem, né? Mas a gente faz encaixar esse negócio em algum lugar. Justamente essa frase que o Levi trouxe é a frase que a gente poderia, de repente, começar o texto. Falando que a educação, e essa é uma frase dele, você poderia não, deveria e deve colocar entre aspas, porque é uma citação direta. Então você vai falar que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, a arma mais poderosa do povo para promover a mudança do mundo. Essa é uma frase de Nelson Mandela. Pensa, começou uma redação com uma frase de Nelson Mandela, meu bem, não é para qualquer um não. Tá? Então, se você não tem repertório nesse sentido, a gente já falou do artigo 205 da Constituição Federal, a gente já falou sobre essa frase do Mandela e tem mais, calma. Falamos da questão histórica, né, do período em que a educação tinha primordialmente a função de catequizar, né? Mateus está falando comigo. É um bom argumento, imagem muito desgastada por muito. É verdade, sim, é um ótimo argumento. É original, né, Mateus? Eu acho que é um argumento original também. Não seria arriscado falar sobre a ditadura? Depende da tua abordagem. Na maioria das vezes, eu digo pro aluno assim, não fala não, tá? Pelo amor de Deus. Mas veja, você vai abordar a questão da ditadura, mas você não vai fazer uma crítica. Você não vai fazer isso, né? É uma banca militar. Mas você pode falar, em outras palavras, você nem precisa abordar a questão da ditadura. Tá? Se você fala de valorizar e resgatar a boa imagem, uma imagem do militar que preza a democracia, você fala, veja, eu não preciso abordar o período de ditadura. Entendeu? Tudo se trata da maneira como você organiza essas palavras no teu parágrafo de desenvolvimento. Veja, então assim, falar de ditadura, ainda mais essa palavra, antidemocrático eu já não concordo muito. Se você puder evitar ao máximo, não coloque. Ditadura, menos ainda. Então você vai falar com outras palavras da importância da função social militar para o período da democracia, para uma democracia, ou para um Estado democrático. Na verdade, você vai colocar o militar lá em cima, dizendo que ele é importante, entendeu? E não vai falar de ditadura, não. É perigoso. Muito por muito. É isso que está escrito? Foi ótimo. Eu não consegui entender, porque aqui chega com atraso, né, gente? Chega com delay. Então, às vezes vocês falam, eu já não sei mais do que vocês estão falando. Olha só, então temos como repertório a frase do Mandela. Podemos falar acerca do patriotismo, a gente poderia falar das escolas, e isso é uma exemplificação. Poderia falar do hábito que algumas escolas ainda mantêm, ainda preservam de cantar o hino nacional no início da aula, né, no momento de abertura do dia letivo, sabe? Esse é um exemplo. Professora, não ficaria informal? Veja, quando a gente dá um exemplo, a gente corre um sério risco de trazer informalidade, porque é como se a gente estivesse contando uma situação, uma história para o corretor. Então, quando você trouxer uma exemplificação, muito cuidado para não tornar o teu vocabulário informal demais, tá? Mas poderia ser falado a respeito dessas escolas. São escolas mais conservadoras, na verdade. Eu trabalhei numa escola que toda segunda-feira, era só segunda-feira, tá? Mas já é alguma coisa. Eu não conheço outras escolas que façam isso, mas toda segunda-feira era dia de cantar o hino. E cantar o hino, assim, bonitinho, com espaçamento entre as pessoas, entre os alunos, sem baderna, sem brincadeira. Gente, aluno, como é que você vai colocar uma fita na boca do aluno? Não é isso. A gente sabe que sempre rola umas risadinhas, um amigo cutucando o outro, mas você olhando assim, o panorama é de disciplina, entendeu? Então, essa hora de cantar o hino nacional é uma questão de respeito, né, de reverência, de valorização. Poderia trazer esse exemplo dentro dessa temática de escolas cívico-militares. Por fim, o meu repertório sociocultural favorito, óbvio, porque eu sou da área de licenciatura e eu vou ouvir o que vocês estão falando. Ouvir não, ler, né? A minha frase acima eu escrevi muito desgastada por muitos. Sim, entendi. Professora, a impressão que tenho são que os temas militares são mais recorrentes na Marinha. Isso, são mais recorrentes na Marinha. São, sem sombra de dúvidas. E aí trazer um repertório sociocultural atrelado à Marinha. Agora, esse tema de escolas cívico-militares, eu não consigo atrelar somente à Marinha, porque são escolas cívico-militares.
Entende? Então, olha a Lívia aí. Ô, Chuchu, eu aposto que esse coração é seu. Então, não consigo atrelar apenas a questão de uma banca como a da Marinha, que preza por temas que versam sobre militarismo e tal. Eu acho que para qualquer banca isso é pertinente, entendeu, Matheus? É que a Força Aérea traz temas mais gerais e mais subjetivos, né? A FAB acaba com a raça de qualquer... A pessoa acaba de fazer a redação, tá como? 1 quilo mais magra. Seria um ótimo tema para professores. Qual? O das escolas cívico-militares? Não sei. Tá chegando com delay, eu não sei o que você tá falando. Olha só, para finalizar, o meu tema favorito como repertório, meu repertório sociocultural favorito na vida, falar sobre Paulo Freire. Gente, olha só, se você não sabe a respeito de Paulo Freire, você tá buscando um repertório sociocultural de peso aí, diferente, tá? Original acerca da educação, procure a respeito de Paulo Freire, porque foi uma figura assim expoente na área da educação, promoveu uma revolução na área da pedagogia. Olha minha amiga Flaviana aí, oi amiga, um beijo pra você, ela tá mandando umas carinhas de coração pra mim, eu tô de óculos, eu tô enxergando tipo águia hoje, tô muito bem. Então falar de Paulo Freire é de alguém que revolucionou o processo educacional no país, tornou o processo de ensino-aprendizado mais democrático, que atendesse de fato os interesses do cidadão, da população. Não, ele quebrou aquele paradigma de que a educação era para formar soldados. Eu não estou falando de soldados de militarismo, não. Estou falando de pessoas engessadas, né? Pessoas que não tinham senso crítico. Então foi um político e um educador que promoveu uma revolução nesse sentido. O que ele sugere em todos os seus materiais pedagógicos, a pedagogia do oprimido, inclusive, é um material importantíssimo para você conhecer. Ele sugere que a pedagogia ela é bilateral. Lembra que eu falei sobre isso, inclusive? É uma troca, né? É uma troca. O aluno não é uma página em branco, ele tem conhecimento de mundo, ele tem muito a acrescentar ao professor também. E principalmente, ele propõe o seguinte: a educação não é, a educação ela não deve fazer do indivíduo uma massa de manobra. Entende isso? De político, não deve ter interesses políticos. É educação para adquirir conhecimento, sabe? Conhecimento de mundo, para promover a participação daquele cidadão na esfera democrática do país. Eu vou falar uma coisa para vocês assim, uma coisa que me marcou muito, bem chocante. Quando eu era bem novinha, eu acho que eu fazia ensino médio ainda. Não fazia nada, porque eu completei ensino médio com 17 anos. Mas eu acho que foi logo depois. Eu fui chamada para participar das eleições, né? Trabalhar como mesária, alguma coisa nesse sentido. Ai meu Deus, como partiu o meu coração ver uma pessoa que não sabia assinar o próprio nome. Ai meu Deus, gente, é muito desconfortável você saber que dentro de um contexto de uma capital, nessa época eu morava no Rio de Janeiro, eu morei na capital até os 23 anos, né? Eu sou da capital. Depois disso eu comecei a rodar, né? Então, como é desconfortável você perceber que uma pessoa não teve acesso à educação mínima, mas não teve educação mínima. Ela não sabe escrever o próprio nome. De repente ela solicita, e é constrangedor demais, sabe? Ela solicita aquele negócio que faz para carimbar, né? Hoje em dia não é mais assim, porque é biometria, né? Mas isso é constrangedor para a pessoa e é muito triste para quem está vivenciando essa situação ali. Todo mundo naquela fila quilométrica lá fora observando aquela situação de exposição. Ai, olha, muito constrangedor. Então, a figura do Paulo Freire veio para quebrar esse paradigma de que a população é massa de manobra e de que a educação é uma ferramenta do governo para cumprir ou pôr em prática ou conseguir cumprir interesses políticos em detrimento do prejuízo do povo. Tá? Então, a figura do Paulo Freire é interessantíssima. Por isso que eu amo esse homem. Tô apaixonada por esse velhinho que já nem tá mais aqui nessa terra, né? Morreu há nem tanto tempo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Olha, meu amigo Vinícius tá online, o coach bisurado. Meu amigo, só alegria, meu filho. A gente vai aprovar muita gente nesse concurso aí. Nesses, né? Paulo Freire, meu amorzinho.
Ah, Matheus, pernambucano, olha só, como não conhecer, né? Olha a galera aí, muito fã de Paulo Freire. Gente, eu tô boba que vocês conhecem esse velhinho. Esse velhinho, ele deve estar se revirando nas catacumbas agora. Pro bem, é óbvio, né? Paulo Freire, maravilhoso. Acho que seria muito válido também escrever uma citação dele, com certeza. Muito válido. Agora, na falta da citação, você pode fazer uma alusão a essa figura pública tão importante até hoje para o panorama da educação, tá? Olha agora uma citação do Vinícius. Uma educação libertadora. Muito bem, Débora. Paulo Freire tá na ponta da sua língua. Ô, Vinícius, você é suspeita para dizer que eu sou melhor, né? Quero ver corrigir a redação de ao vivo hoje. Hoje não vai rolar. Mas, viu, eu aceito esse desafio. A gente pode fazer uma live nesse sentido, né? O que vocês topam? Ah, deixa eu falar uma coisa importante, gente. Ô, Vinícius, escuta essa. É a respeito de correção de redação, inclusive. O conteúdo de hoje, ele foi publicado exclusivamente lá no canal do YouTube, Curso Estratagema, sem nenhum mistério. Eu recebi de vocês há alguns dias textos que eu falei, gente, enviem textos para mim, por favor, para eu fazer a correção de alguns trechos. E eu fiz essa correção explicando, né, onde perde ponto, o que poderia melhorar. E tá lá no canal do YouTube. De repente essa correção ajuda você. A correção é sempre esclarecedora. Seja a correção do outro, seja uma correção feita no teu texto. Essa ideia de live ao vivo de correção é muito boa, Vinícius. Preciso organizar minha agenda para dar conta de mais de uma live por semana, né, gente? Professora, quanto ao patriotismo, seria interessante contar a história de uma pessoa famosa no Brasil? Gente, deixa eu tentar entender isso aqui. Quanto ao patriotismo, seria interessante contar a história de uma pessoa famosa no Brasil? Em que sentido? Só se for uma pessoa muito patriota. Sabe assim, que tem amor à pátria? O militar, né? Mas não é uma pessoa, é uma instituição, né? São pessoas, é o corpo, vamos dizer assim. Mas se for uma pessoa muito patriota, talvez valha a pena contar. Sabe por que talvez? Porque às vezes essa informação não é de senso comum. Aí o teu corretor vai pegar o teu texto e vai olhar e falar assim, essa moça inventou esse negócio, nunca ouvi falar nisso. Entende? Então é arriscado falar de uma pessoa que não seja uma figura pública. Né? Não basta ser uma figura pública. Tem muitas figuras públicas desse mundo de celebridades aí que eu não conheço, por exemplo, sabe? Não basta ser uma figura pública. Tem que ser uma figura pública que seja figura pública para o senso comum. Até pro tiozão que vai corrigir a tua prova, tá? Jordão na área. Você chama de Jordão, né? Eu chamo de Vinícius. O Levi não perde nenhuma, é verdade. Gente, olha só, discutimos bastante. Também sou apaixonada pelo Paulo Freire, todas nós, né? O homem cabeçudo, inteligente, arrasou. Gente, que tema bom e pertinente, mais uma vez, para todas as bancas. Queria agradecer a participação de vocês. Vocês são muito fofos nessa vida. Agradecer a participação de vocês. Pedir para vocês se inscreverem no canal do curso, lá no YouTube. Eu vou tirar a live daqui, ela vai ficar salva, ela vai ser editada e vai ser colocada no canal do YouTube muito em breve, assim eu espero, né? Ó, boa noite para vocês, vou esperar as despedidas. Boa noite para vocês, bons estudos. Eu acho que por hoje é só. Tem gente que estuda de madrugada, eu estudo de madrugada. Professora, você estuda? Para de graça. Muito claro que eu estudo, óbvio que eu estudo. Conhecimento nunca é demais. E eu tô lidando com pessoas super cultas. Eu sou uma privilegiada nesse sentido, porque vocês são super cultos. Então é uma troca assim maravilhosa de conhecimento. Então a professora estuda, a gente vai complementando o conhecimento uns dos outros, né? Foi sensacional. Muito obrigada, Matheus. Deus abençoe. Boa noite, gente. Beijinhos, ó. Beijo, beijo, beijo. Mais uma excelente live. Obrigada, Levi. Tchau, Débora, meu amor. Lívia, chuchu. Se cuida. Eu me cuido. Pode deixar. Eu vou parar de comer pão pra parar de surgir espinha no meu rosto. Eu vou me cuidar. Obrigada, meus amores. Boa noite, boa noite, boa noite. A minha amiga dizendo veio aqui pra ver se fica um pouquinho mais inteligente. Amiga, você é tudo. Muito inteligente. Ó, Ciara, vai ficar no canal do YouTube, tá bom? Vou postar lá. Hoje é dia de virar a madrugada estudando. Feriado amanhã, de fato. Verdade. Tá bom? Ó, aproveitem o feriado, bons estudos e beijo.